Normalmente, nós, os homens, associamos sempre o luto à morte, à perda de um ente querido. E esta é, de facto, a experiência mais traumática que um ser humano pode ter. É a morte, é viver a morte. Nós, técnicos, nós, psicólogos, aconselhamos vivamente que os pais não retraem a criança, a partir dos 6 anos, pelo menos, de viver este acontecimento. Porquê? Porque ela vai viver o acontecimento mais forte da perda que alguma vez ela pode viver. Perda da avó, do ente querido. Se ela souber viver isso, nós, como adultos, como tutores do conhecimento, conseguimos lhe transmitir uma ideia objetiva, séria e muito clara sobre aquele acontecimento, estamos ao mesmo tempo a preparar a criança para começar a encarar todos os outros fenómenos consequentes de perda numa escala e sobre ela ativar os seus comportamentos e as suas competências. Sempre que perdemos alguém, temos então estes quatro grandes grupos: manifestações emocionais, os comportamentos, as apatias, as atitudes e também as manifestações fisiológicas, perdas de apetite, taquicárdias, dores. É um conjunto de fenómenos e acontecimentos que fazem quando nós perdemos alguém. Mas afinal, podemos nós ou não aprender com este fenómeno? É um fenómeno que está intimamente ligado ao próprio nascimento. Se formos ver objetivamente, todos nós só temos 2 certezas: é sermos felizes e morrermos. Morrer é, de facto, a certeza mais forte. O que não deixa de ser mau. Apenas eu tenho que saber como viver para melhor morrer. Aprender a viver, saberão morrer, aprendam a morrer e saberão como viver. Um grande homem, Murray Schwartz. Mas depois, a família, a rua, a cidade, o ambiente onde nós vivemos, vai-nos criando novos elementos para nós questionarmos e avançarmos sempre. Sempre no caminho da perfeição. Quando é que acontece esse caminho da perfeição? É mesmo lá no fim. Mesmo no último segundo. E onde ele acontece? Na unidade de cuidados paliativos. De facto, o surgimento destas unidades veio dar um novo dinamismo à sensibilidade humana. Trabalhar numa unidade de cuidados paliativos é pesado, de facto é pesado, mas ajuda-nos muito a crescer muito, a crescer como pessoas. Nós, a todo momento, recebemos sinais para refletirmos. E para não me alongar, passa-se aqui qualquer coisa? Não, está aqui. O luto é uma aprendizagem que se deve iniciar muito antes do fim. O luto não começa quando o nosso ente querido morre. Começa quando a doença é identificada. É o primeiro impacto. Nós recebemos a bomba. Depois, a partir daí, começa o dia. Cada dia é um dia. Tudo se pode reverter ou não, mas o luto começa aí. Começamos a refletir. Reparem que há alguns relatos e alguns registros de pessoas importantes, pessoas que nós aplaudimos diariamente, que hoje já estão a dizer: estou mais lamechas. No fundo, eu estou a ver que o meu futuro está mais pequeno e começo a dar valor ao concreto, ao real, ao próximo. Um valor maior. E o luto começa aí. Todos nós somos alunos, porque nós temos que aprender com as pessoas. Não é por facto de um doente estar acamado, do pai, da mãe, do avô, que ele deixa de ser importante para nós. Ele tem uma missão e ele continua essa missão. Compete à equipa técnica, sabedora de todos estes conceitos, de todos estes pormenores, continuar a dar-lhe o controle. Compete à família olhar para aquela pessoa como um fenómeno ainda promotor de aprendizagem. E é extraordinário.
É de uma elevação extrema ver que o doente, já num estágio de total desfalência de órgãos, ainda escolhe a forma com que quer acabar. Ainda promove um sorriso, ainda promove um agradecimento, ainda toca, ainda espera que o seu ente querido saia do quarto para o proteger e não ver o último momento. Ou aperta-lhe a mão com força, como quem diz, ajuda-me. Isto é perceptível como qualquer ser humano naquele estado se agiganta. Tudo acaba naquele segundo, mas até àquele segundo tudo ainda está muito vivo, tudo ainda está muito promotor de aprendizagem. Nós, técnicos, sabedores disto e estudiosos destas coisas, e a vida e a experiência que nos aprende e ensina-nos, promovemos ou tentamos promover os últimos contactos do doente com a família, mesmo ao final. É a grande vantagem dos lutos não complicados e dos lutos não patológicos. Todas as pessoas são unânimes em dizer que bom foi vocês ajudarem a isto. Porque as pessoas olham para elas, de facto não ficou nada para fazer. De facto, eu fiz tudo. Eu, de certeza absoluta, que vou ser uma melhor pessoa daqui para a frente. Porque tudo se resume a esta frase que eu digo no fim. Só temos duas escolhas. Ou somos ou temos. Que é aquilo que a escola tenta-lhes transmitir. Ou somos aprendizes, eternamente aprendizes, ou temos de saber e vamos desenvolver. O ter é sempre muito mais difícil. O ter traz elementos muito vulneráveis, muito fúteis, muito superficiais. O ser é mais valioso. O ser é a minha constante procura pelo conhecimento. Eu serei sempre melhor quanto mais eu souber que ainda tenho muito que aprender. E aprendo com qualquer pessoa. Sempre. Desde que para isso eu esteja disponível. Desde que para isso eu seja humilde. Desde para isso que eu esteja de alma e de corpo disponível e de coração aberto para ouvir aquelas pessoas. E é extraordinário. Porque eu costumo muito utilizar isto, e já disse às vossas colegas, a parte mais difícil é a ombreira da porta. Desde que se recebe a informação até ao quarto do doente, apenas temos a consciência que não sabemos absolutamente nada. Depois lá é um papel, uma caneta, uma cadeira e ouvir. Ouvir sem medo. Fazer as perguntas disponíveis para escutarmos as respostas. Darmos calor, darmos afeto, não mentir. Também não tocar nas costas e dizer que tem que ter paciência, é uma doença má. Não. Aconteceu. Vamos aproveitar o tempo. O que ainda lhe falta para fazer. O que deseja fazer. Que contactos são necessários? Que pessoas quer ter aqui? Vamos ajudar a sua família a perceber o que é que tem. Vamos lhe ajudar, ajude-me a tentar ensinar à sua família que nada, absolutamente nada, acaba aqui. E isto é extraordinário como o doente depois também entra no jogo e promove à família estes conhecimentos e estas dinâmicas. A perda, de facto, e através deste caminho, a perda, de facto, é um fenómeno de aprendizagem que nos ensina a percepcionar várias competências e a destacar a competência sobre o viver a própria vida. Desde que haja a aceitação da perda, sempre.